Sobe o som, Pacheco! Quem conhece essa? Você lembra, Tim? Olha o Bazejo, olha o Bazejo boiando. Eu tento não julgar, tá? Eu tento não julgar. Ô Bazejo, você sabe que ritmo é esse? Lambada. Porque a gente falou aqui nos bastidores, ele não sabia. Beto Barbosa, não é? Esse é o Kaoma, meu garoto. Esse é Kaoma, Beto Barbosa é outra, eu vou mostrar. Mas é da lambada também, Beto Barbosa. Tem um pouquinho lambada, tem um pouquinho romântico. Eu não tô completamente cego, vai. Pequenininho, gente, nasceu em 2000, gente. Nosso bebê. Não, pô. Quanto você nasceu? 96. Eu tenho 28. 96. Ele falou com voz grossa, deu 28. 28. É o que eu tenho de carreira. O Alex Miller, você dança bem lambada? Não danço não, amigo. Não? Não, eu sou ruim, só sei cantar. Poxa aí, senão eu já ia tirar o Alex pra Não, dançar. é que eu tô preso no microfone. Então você não sabe nada. Eu sei cantar. Só sabe cantar? Não, a voz dele é bonita. Não. Gente, sextou aqui no Gazeta Esportiva. O Gazeta Esportiva tá na tela para fechar mais uma super semana de esporte para vocês. É muito bom ter a sua companhia. Domingo é o final do campeonato, né, brasileiro. E quem vai comentar isso com a gente? Alex Miller e Marcelo Bazejo. E vou falar, viu? Vai falar, quero ver se vai falar. O campeonato ainda não tá decidido. Ah, tá bom. Não tá. Hoje a gente traz a disputa acirrada nas partes de cima e de baixo da tabela de competição aí nacional. Marina Buffon e José Paes estão na Avenida Marquês de São Vicente com as novidades do Palmeiras, do São Paulo. Tem ainda toda a preparação, beijos meus lindos, toda a preparação do Corinthians para o duelo de domingo e a busca do Santos por um novo treinador. Quem será o novo treinador do Peixe? A gente sobe o som, Pacheco. Vamos soltar a lambada. Ó. A gente volta depois das dicas. De volta por aqui, pessoal, e hoje vem aqui, Luizinho, é dia de dar presente no Gazeta Esportiva, é isso mesmo, presente para o nosso telespectador querido que nos acompanha tão fielmente todos os dias. Como é bom presentear vocês e como é bom presentear com Capa. A Capa mandou pra gente um super kit com camisa, bola e tênis. E o professor Danilo Silva mandou mensagem lá no nosso Instagram, ó o Danilão aí, e levou esse presentaço da Capa para casa. Olha que legal, ele tá com a camisa, tá com dentro da caixa tem o tênis e com a bola. Valeu, Danilo, muito obrigado. Os presentes da Capa são sempre muito, mas muito especiais. Um beijo pro Fabrício, nosso grande parceiro aqui do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda. Agora tá na hora da nossa enquete do dia e aquele assunto que a gente vem falando há dias. Se liga na tela. Quem vai ser campeão brasileiro? Botafogo ou Palmeiras? Para participar da enquete é só entrar no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião. Não tem empate, não tem nada disso. É um ou é outro, é Botafogo ou é Palmeiras. E aí eu toco para eles, Alex Miller e Marcelo Bazejo. Calma. É para fazer mistério, diretor? Eu só ia falar uma coisa, eu não ia responder ainda. Posso falar Vai ter um super palpitômetro hoje. Não, eu acho que pode falar, não é para falar, diretor? Não, eu não quero responder ainda, sabe por quê? No final do programa eles vão falar. Não, então, porque eu acho que para eu responder essa pergunta, por mais que as pessoas já deem como certo o título para o Botafogo, Marcelo Bazejo, eu quero primeiro, a hora que for no programa, eu quero ouvir as informações do José Paes. Por quê? Porque ele vai trazer as informações do São Paulo e eu quero saber que São Paulo que vai enfrentar o Botafogo. Se ele falar que é um São Paulo com titulares, com alguns jogadores para se despedir do ano, aí eu vou falar que o Botafogo vai golear. Agora, se o Bazejo, presta atenção, se o José Paes, eu falei para ele prestar atenção, se o José Paes vier com a informação de que o São Paulo vai com a molecada, vai com a base, vai com jogadores jovens. Acho mais fácil ganhar com a base. Aí eu acredito que o São Paulo possa vencer o Botafogo. É isso. Por isso que eu quero ouvir o Zé Paes. Depois das informações do Zé Paes, eu posso colaborar com a enquete de hoje. Aí sim. E aí, Bazejo? Vou deixar esse suspense também. Eu já tenho uma ideia de quem deve ser campeão brasileiro, mas... Ideia eu tenho, mas não tenho certeza. Em breve vocês irão descobrir. Bom, o Santos anunciou a saída do técnico Fábio Carille no dia 18 de novembro. E até agora o Peixe não acertou
com nenhum substituto para a próxima temporada. Treinador que vem sendo apontado como prioridade, né, no Santos, deu uma declaração ontem que está frustrando os planos do clube. Veja só o que o ex-botafoguense Luiz Castro falou para o jornal português A Bola sobre as propostas que ele recebeu de várias equipes. Abre aspas. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, de forma muito respeitosa com os clubes que fizeram essas abordagens de diferentes países do mundo. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem, fecha aspas. É isso, gente. Então, pelo jeito, desandou esse acordo aí. O Santos deve ter que correr agora atrás de um outro treinador. Lembrando que o Luiz Castro está sem time desde que ele saiu do Al Nassr, mas acho que ele quer fazer aquele período sabático, coisa de gente fina. Isso, gente que pode ficar fazendo isso, né? Quem pode. Exato. Teria, que cativar muito ele. Cativar muito. Será que precisa cativar muito? Pois não, precisa. Para ele voltar a trabalhar e mudar essa ideia, precisa cativar demais. Cativar demais. Demais. Até porque o tempo que ele ficou na Arábia Saudita, imagino que já cativou muito. O cativou demais. Mas ele foi mandado embora? Ele já é o próprio cativeiro. Não importa também, né, se ele foi mandado embora ou não. O que importa é que ele já foi bem cativado no mundo árabe. Bom, e agora, como será que o Peixe precisa correr? Mas o Marcelo Teixeira é bom, ele vai conseguir um treinador. O Marcelo Teixeira é bom, mas não é técnico. Então ele tem que logo anunciar o novo técnico. Para montar o time. Porque não adianta você planejar elenco sem ter um técnico. Ontem ele deu uma entrevista, o presidente Marcelo Teixeira, e ele disse nessa entrevista que já tem um técnico acertado. Olha as bolas, por que então não anuncia? Por que não revela? Essa é a única esperança para o Santista, isso que o Marcelo Teixeira falou, de que já há algum tipo de planejamento. Porque se de fato ele já tem um técnico acertado, mas não pode falar por alguma razão, ou porque ele ainda está empregado, eu imagino que seja isso, tá? O Renato Gaúcho é um nome muito forte na Vila Belmiro hoje e ele está empregado. Talvez quando ele acabar a participação dele pelo Grêmio no domingo, ele possa ser anunciado na segunda-feira como técnico do Santos. Sendo o Renato Gaúcho ou outro, acho fundamental que o Santos já tenha um técnico, mesmo nos bastidores, para que ele possa já orientar a diretoria com quem que ele quer trabalhar, do atual elenco faz força para ficar com esses, libera esses outros. O Lucas Braga e o Lucas Barbosa, por exemplo, são do Santos, estavam emprestados e estão sendo reintegrados. Como é que eles vão reintegrar os dois jogadores se o Santos não tem técnico? Opa! Então talvez já tenha um técnico nos bastidores e esse técnico nos bastidores falou, não, pode reintegrar que eu vou aproveitá-los. Então só se for isso, e eu espero muito que seja isso, porque se não for isso, o Santos vai estar começando muito mal a próxima temporada, com vontade inclusive de correr riscos outra vez, o que o torcedor não aguenta, né? Eu acredito muito que a montagem do elenco ela deve começar a ser feita em conjunto com o treinador do clube. Se o Santos ainda não tem um treinador definido, é impossível você montar um elenco baseado naquele perfil do treinador, no estilo de jogo que ele gostaria de implementar no Santos. Mas se o Marcelo Teixeira já tem um técnico acertado e ainda não anunciou por falta da tinta no papel, porque ainda não assinaram um contrato ou por qualquer outro motivo, pelo menos nos bastidores, o Marcelo Teixeira e esse suposto treinador já têm de entrar em contato, de estarem em contato diretamente para poder falar sobre a montagem do elenco. Mas acho quem tá livre? O Cuca tá livre? Tá, mas o Cuca não agrada a uma boa parte do comitê gestor do Santos lá. As pessoas não gostam muito por conta do que aconteceu na Libertadores da América, quando o Santos perdeu para o Palmeiras. Tem muita gente que pegou birra do Cuca ali e não gostaria mais de ver o Cuca no Santos. Tá livre? O Tite tá livre, mas não sei se vai... De repente podia ser o Tite. Luxemburgo? Mas não é o caso, eu acho. Não acho que seja o Luxemburgo. Deixa eu pensar quem. Felipão? Quem? O Elano? Pesolano. Treinou o Cruzeiro. O Elano também, não é? Treinou o Cruzeiro. O Elano não é mais treinador, né? Ele tentou, mas não deu certo. O Elano? O Elano não. Mas o Pesolano foi técnico do Cruzeiro. E aí? Eu acho um risco essa moda gringa aí. Só porque o cara fala outro idioma, ele já vai chegar como se fosse resolver o problema. E aquele que era do Corinthians, Antônio Oliveira? Isso aí vai demorar um pouco para se enquadrar aqui, porque ficou muito mal a imagem dele no Brasil. Quando ele veio pro Corinthians deixando o Cuiabá, e todo mundo achou que fosse uma boa pro Corinthians, se ele tivesse lá, estaria rebaixado, né? O Corinthians teve que trocar de técnico para acontecer o que aconteceu, e com isso ele ficou trucado aqui no Brasil. E o Thiago Nunes, que gosta de tocar guitarra? O Thiago Nunes já foi do Corinthians, aí, não foi? Não, tô perguntando pro Santos.
Eu acho então, que os últimos trabalhos do Thiago Nunes também não foram muito Tô bons. tentando pensar quem tá O Thiago Nunes, desempregado. ele tá no exterior agora. E Ele o- tá no Chile, se eu não me engano. Ah, tá. E o Nelsinho Batista? E o filho do Nelsinho, o Eduardo? O Eduardo tá no Novo Horizontino ainda, né? Olha, nomes Tô existem. cogitando. Sim, é Nomes uma boa, existem, é um bom mas- exercício esse. mas Eu acho que Eduardo Batista seria um nome eu tenho muito bom. certeza de que o Marcelo Teixeira tá assistindo ao programa, É. ele tá pensando em tudo isso que nós estamos falando isso. para segunda-feira anunciar. E no anúncio ele vai falar, olha, segundo as ideias que eu obtive no Gazeta Esportiva da última sexta, resolvemos fechar com esse. Você é engraçadinho, né? Mas não é? Você pensa que não? Eu sei que sim. Você pensa que Porque não? se ele não tá vendo, alguém tá e passa para ele. Com certeza. Você tá toda com esse cabelo hoje. Você não viu? Que eu achei que meu cabelo tá tão Sua bonito. lambada hoje aí deu certo. A gente começa o giro de repórteres com José Paes, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Tricolor vai com força máxima pro jogo de domingo? Agora, hein? Que isso, hein? Pressão aqui, hein, Michele? Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, que questão, hein? Darei argumentos aí pro glorioso Alex Miller embasar a opinião dele de quem vai ser campeão, Palmeiras ou Botafogo. São Paulo fez hoje o penúltimo treinamento aqui no CCT da Barra Funda. Antes da partida contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, treina amanhã no período da manhã e no período da tarde, então, vai lá pra capital fluminense, pra cidade maravilhosa, pro jogo de domingo às 4 horas da tarde, no Nilton, lá no estádio Nilton Santos, o popular Engenhão. Jogo importantíssimo que pode dar o título aí ao Botafogo no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou botar aí na tela, vou pedir pro diretor colocar os desfalques do São Paulo para essa partida. Depois a gente vai analisar, vai conversar. Coloca na tela aí, diretor. Primeiro é o Pablo Maia, né? Já tá fora faz tempo, tá na transição, é bem verdade. Aí depois de uma cirurgia na coxa. Tem também fora o Jamal Lewis, que também não tá jogando faz um tempo. Lisieiro fora também. Outro fora, Caleri, tá na transição. Então é um cara que também aí muito provavelmente está fora desse jogo. Galopo passou por uma artroscopia recentemente no joelho, fora desse jogo. Quem mais? Michel Araújo está na transição depois de um problema aí na panturrilha. Ferrarese, o Wellington Rato e também o Ferreirinha. Esses aí desfalques do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia, na entrevista coletiva depois do último jogo do Tricolor, disse que o Lucas também deve ganhar uma folga porque já está jogando há muito tempo. E ele veio com um papo que os jogadores podem, né, sentir algum tipo de lesão, já começarem o ano que vem mal, o ano que vem vai ser importante, tem muitas competições, São Paulo na fase de grupos aí da Conmebol Libertadores no ano que vem. Então é o seguinte, São Paulo deve entrar em campo com um time misto ou um time reserva. Se for um time misto, vai ser um misto bem quente, viu, com mais gente reserva do que titular, porque o São Paulo já tá com a sua vida definida no Campeonato Brasileiro, já tá ali na 6ª posição, não tem mais pra onde ir, só pode aumentar a sua pontuação, né? Então a tendência, meu querido Alex Miller, é que o São Paulo tenha muitos reservas nesse jogo, professor Luiz Ubeldia podendo testar também meninos da base. Então, eu acho que eu ajudei você a dar a sua opinião aí de quem vai ser o campeão brasileiro. Osmar Menezes vai mostrar para vocês agora aqui a frente da entrada, que é a entrada do CCT da Barra Funda. Aqui o clima tá tranquilo, viu, Michele? São Paulo com a vida resolvida, já praticamente de férias em 2024, pensando lá nos Estados Unidos, no ano que vem. O bicho tá pegando mesmo é do outro lado do muro aqui, no Palmeiras. Então eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar e darem a opinião de vocês aí em relação ao título do Brasileirão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tricolor, tá bom, Michele? Espero ter colaborado com o programa de hoje. Não, fica aí, Ô, Zé. Então, só para terminar esse exercício muito bom que você começou, vamos tentar idealizar, então, em cima dessas informações, o time mais provável que pode enfrentar o Botafogo. O que você imagina? Você começaria com o Rafael ou com o Jandrei? E depois, assim, o que você acha que vai acontecer pelas peças que o Zubeldia pode colocar em ação aí no domingo? O Alex, pode vir aí até um Patrick, de repente, na lateral esquerda, o menino da base, o William Gomes começando o jogo, por que não? Tendo oportunidades, o Zubeldia disse que pro ano de 2025 pretende utilizar mais esse jogador e também a própria base do São Paulo. O André Silva deve jogar, porque o Caleri tá fora desse jogo, ele hoje é um titular do São Paulo por causa da lesão do Caleri. Eu acho que até o Jandrei pode ganhar uma chance também, por que não? Ali na lateral direita você tem o Moreira, que pode ser observado também para a próxima temporada, já atuou, entrou no último jogo do São Paulo, Igor Vinícius
Vinícius foi titular, mas depois o Moreira também acabou sendo utilizado. Enfim, são muitas as mudanças que ele pode fazer. Você tem o Luiz Gustavo, por exemplo, no meio-campo, um cara que já vem jogando muitos jogos em sequência, já tem uma idade avançada, pode ser poupado para esse jogo. Bobadilha pode retomar a condição de titular também nesse último jogo para mostrar um pouquinho mais de serviço. Tem sido bastante utilizado lá na seleção do Paraguai. Quando chegou foi bastante utilizado aqui, perdeu espaço. Enfim, são caras que podem ganhar. O próprio Eric também pode ganhar uma oportunidade aí nesse jogo. Enfim, são muitas as mudanças que podem e acredito que serão feitas pelo professor Zubeldia para esse jogo aí diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Meu querido Alex Miller. E agora, Alex, depois desse exercício? Eu preferiria que o Zé Pais tivesse falado assim, olha, vai o Sub-20 inteiro entrar em campo, o time da Copinha, que se prepara para disputar em janeiro, aí, ou o time que vai viajar para os Estados Unidos, a base, sei lá, não sei. Eu preferiria mais molecada em campo, porque eu tenho certeza de que a molecada ia tentar mostrar mais serviço. Se ele escalar um Luciano para domingo, o Luciano vai estar pensando, pô, acho que 2 quilômetros aqui tem a praia do Botafogo. Eu não sei, eu preferiria, pensando na possibilidade de o Palmeiras ainda ser campeão, na matemática da bola, acho que tinha que ser molecada, tinha que ser jogador que quer mostrar serviço, quer aparecer para o mundo, é um jogo que vai estar passando para o Brasil inteiro. Mas aí podia dar a impressão também que estava entregando o jogo. Você tá entendendo? Se colocar só a molecada? Tudo bem, podia dar tudo bem. Mas o Zubeldia começou bem. Já falando que o Lucas Moura está cansado, o Zé Pais falou que o Luiz Gustavo também já tem uma idade, e é verdade, uma idade avançada, então também pode ser poupado. Aí o Rato já está fora, o Ferreirinha já está fora. Só falta alguém saber alguma coisa do Luciano, que a gente não sabe, que pode até ir embora do clube. Mesclar, né? E com essa mescla aí, o William Gomes, imagina, o William Gomes foi bem no Brasileirão, depois sumiu, nunca mais apareceu. Eu quero que Marcelo Bazejo, sua perspectiva, sua análise para este jogo do São Paulo contra o Botafogo. Olha, já que o São Paulo não tem mais nenhum objetivo a ser alcançado nesse Campeonato Brasileiro, eu acho super justo o Luiz Zubeldia aproveitar esse jogo contra o Botafogo para avaliar alguns nomes vindos da base, jogadores que podem vir a ser integrados no profissional de forma fixa em 2025. Mas também acho injusto ele colocar um time todo reserva, cheio de molecada, para avaliar esses garotos. Eu acho que se você tiver que avaliar esses garotos de uma forma mais justa, coloque alguns desses garotos para jogar ao lado dos titulares, da espinha dorsal do São Paulo. Porque sem entrosamento, ninguém vai conseguir desenvolver nada. E o São Paulo é um time que costuma jogar sempre mais ou menos com aqueles mesmos 11. Então, se você for analisar algum jogador vindo da base nesse jogo, você tem que colocá-lo mais ao lado de atletas que já vêm no time titular, atuando e sabendo como o Luiz Zubeldia gosta de jogar. Eu vejo que o São Paulo não irá colocar em campo nomes como o Lucas, não irá tentar promover o retorno do Caleri na última rodada para correr o risco de ele se lesionar ou agravar o problema físico dele. Enfim, a maioria dos jogadores, digamos, os cobrões, já vão sair de férias. Já nem vão, provável que eles nem viajem ao Rio de Janeiro. E com isso você facilita uma possível vitória do Botafogo. Vai ser uma atmosfera absurda no estádio Newton Santos, casa cheia. É o jogo que pode ser o jogo do título. Então, com o São Paulo meia boca e o Botafogo a full, 100%, eu acho muito difícil que o São Paulo saia de campo com um resultado positivo. Tá vendo? É outra análise, é diferente da sua. Pois é, isso que é bom, né? Isso que é o maravilhoso, né, do futebol. Vamos ver, Botafogo, ainda mais com toda a torcida lá, e esperando esse título desde o ano passado? Ano passado tava na mão. Tá com um grito entalado aqui, ó. O José Pais ainda não foi embora, não. Ô Zé, como é que tá a situação do atacante Luciano? Luciano deu uma declaração, né, depois da última partida do São Paulo contra o Juventude, dizendo que não sabe se continua para a temporada de 2025, mas tem contrato até o final de 2026 com o São Paulo. A gente tem até os números do Luciano aí na atual temporada pelo Tricolor Paulista, 60 jogos, 18 gols, 2 assistências, é o artilheiro do São Paulo nessa temporada de 2024, um cara que é muito, muito importante e que agora a gente fica nessa dúvida, né, se ele vai sair, se ele não vai. O Belmonte deu uma declaração aí para os nossos amigos lá do UOL, dizendo que o São Paulo está
sim interessado, por exemplo, no Oscar, mas que uma vinda do Oscar, ela é atrelada à saída de algum jogador do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo precisa liberar espaço na folha salarial para contratar um jogador como o Oscar. O Luciano seria esse jogador que sairia do São Paulo? O Belmonte já disse também que não quer perder o Luciano, porque o Luciano é um jogador importante, e como eu trouxe aí para vocês nos números, é um cara que em 60 jogos nesse ano marcou 18 gols, marcou muitos gols e é o artilheiro do time nesse ano de 2024. Vocês comentavam aí sobre possibilidade de time, né, do São Paulo nesse jogo contra o Botafogo. O que me passaram é assim, que os jogadores do São Paulo aqui no CCT, eles estão entre a cruz e a espada. Eles estão numa situação muito difícil. Eles mesmos conversam entre eles dizendo, poxa, se a gente perde esse jogo pro Botafogo, vamos falar que a gente entregou. Se a gente ganha esse jogo do Botafogo, aí a torcida, parte da torcida pode ficar brava com a gente, porque a gente pode ajudar um rival a chegar num tricampeonato que só o São Paulo tem. Então, assim, os caras entre eles ali também estão conversando sobre essa situação. Claro que vão entrar em campo para dar o melhor, para jogar pela dignidade, e são profissionais, vão tentar, claro, a vitória. Mas também sabem que vai ter buchicho, independente do que acontecer lá no Rio de Janeiro, nesse jogo importante que vai decidir o Campeonato Brasileiro. Agora, o Luiz Rubeldia vai levar o que tem de melhor lá para o Rio de Janeiro, e aí sim vai decidir quem que vai entrar em campo. Como o próprio Bacégio disse, os principais jogadores, Caleri, óbvio que ele não vai forçar o Caleri para um jogo que não vale mais nada para o São Paulo. Pode dar uma folga, por exemplo, até para o próprio Rafinha. Eu falava do Luiz Gustavo. Rafinha já tem quase 40 anos, vem de uma lesão importante, não conseguiu contribuir muito nesse ano. Então, assim, são muitas as variáveis, muitos os fatores que estão sendo analisados aqui dentro do São Paulo para esse jogo importante contra o Botafogo. E calhou de ser logo contra um rival importante do Palmeiras que tem um tricampeonato seguido, né, de Campeonato Brasileiro. Então vai ser bem importante, bem legal a gente acompanhar essa última rodada do Brasileirão de 2024. Devolvo para vocês aí, isso tudo dito. Luciano, vocês manteriam pro ano que vem ou não? Beijo grande, tchau! Valeu, Zé, tchau. E aí, manteria pro ano que vem, Luciano? Olha, pensando da perspectiva de elenco, óbvio que eu manteria. É um jogador que o Zé mostrou os números, importantíssimo para o São Paulo nesse ano, não só nesse ano, nos últimos anos. Mas, por exemplo, se o Oscar chega, o Oscar toma a vaga do Luciano no time, porque o Luciano, ele, embora não seja um meio-campista, ele tem atuado, ele tem figurado ali no meio-campo e ele sabe que o Oscar vai ser o titular absoluto do São Paulo caso a chegada dele se confirme. E aí o Luciano teria que brigar por uma vaga no ataque onde a concorrência é ainda mais pesada, porque tem Caleri, tem Ferreira, tem Wellington Rato, tem Lucas, enfim. E aí do outro lado tem o interesse do Cruzeiro, que é um clube que hoje dispõe de um grande poderio financeiro, está montando um grande time para o ano que vem, então seria uma alternativa para o Luciano bastante agradável. Imagina, o Luciano pode vir a jogar com o Dudu, com o Gabigol, fazer parte de um grande elenco. E o São Paulo não está em condições financeiras para ter jogadores como o Luciano, que tem um bom salário, e ainda assim trazer o Oscar. Eu acho que se o Oscar vir, nomes como o Luciano têm que ir embora. Essa é a minha análise. Eu já acho que, seguindo a toada que a Michelle levantou, que eu tenho que sempre discordar do Bacégio. Não, tô brincando. não é isso que eu falei. Não, eu concordo com o que ele falou, mas eu acho que o São Paulo deveria tentar dar um jeito, de alguma forma, de manter o Luciano e de trazer o Oscar. Não sei como, se vira, arruma empresa, faz o que for. Tá devendo um monte de dinheiro. Eu sei, o Casares é o homem do marketing, enfim, então bota ali. O Rames deve ter dado um prejuízo danado. Não importa. Se o São Paulo quiser fazer um papel digno em 2025... Gente, o Luciano é o artilheiro do ano, não pode perder o Luciano. Aí como é que você vai perder o Luciano? Ah, vem o Oscar que está 7 anos na China. A gente não sabe como ele voltaria em termos técnicos, o Memphis Depay chegou, tem mais gol que o Caleri, não é isso? Não, e outra, Mi, além de o Luciano ser o artilheiro do ano, os gols que o Luciano marca são gols em jogos decisivos, em momentos decisivos e momentos em que nomes como Lucas e Caleri deixaram a desejar nessa temporada. Você quer fazer dinheiro? Vende o Nestor, que tem um bom mercado, tem um bom nome no mercado. O Bahia está interessado no Nestor, Grupo City. Grupo City. Então, tenta com criatividade arrumar dinheiro vendendo outros jogadores, mas mantém quem decide. O Luciano é um cara que, mesmo tendo um comportamento às vezes inadequado, em certos jogos, em certas circunstâncias, o Luciano é importante para o São Paulo. Ele não joga tanto como ele acha que joga, mas mesmo assim ele é importante.
Ele não é craque, mas ele é muito útil para o São Paulo e decisivo em muitas partidas. Então eu tentaria fazer de tudo para manter Luciano, Lucas Moura, Caleri, Ferreirinha, Luiz Gustavo, mesmo com a experiência que tem. Essa base toda é importante. E aí, trazendo o Oscar, o São Paulo volta a ter um pouco mais de chance de brigar por alguma coisa legal em 2025. Concordo, o time tem que ser competitivo. Ah, não dá para dizer que não tem emoção, né? Muito legal. Agora a gente vai conferir então como está a classificação do Brasileirão, faltando apenas uma rodada. Quantas rodadas foram, diretor? 52? 37. 37. Parece que foi 50. Botafogo é o líder com 76 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 73. Logo depois chegam Flamengo, Internacional e Fortaleza. Olha que campanha linda que o Inter fez, né? O São Paulo é o sexto colocado, 59 pontos. Foi melhor esse ano do São Paulo do que o ano passado? Foi muito melhor. Então. A campanha do São Paulo no Brasileiro do ano passado foi medíocre. É que ninguém falou pela conquista da Copa do Brasil, mas foi medíocre. O Corinthians aparece uma posição abaixo do São Paulo, dá para acreditar? 53 pontos, está em sétimo lugar. Gente, Tim! O Tim é o nosso câmera. O Corinthians, Tim, está em sétimo lugar. Você tem noção o que é essa arrancada? Conforme uma profecia que foi feita aqui um mês atrás. Não dá nem para acreditar, mas é verdade. E se tivesse mais 10 rodadas, tinha, era G4. Eu tenho certeza que se tivesse, hoje eu falei, eu estava gravando hoje, eu falei, se tivesse mais alguns jogos, o Corinthians ia ser campeão. Na sequência tem Bahia, tem Cruzeiro e tem Vasco. Agora a gente vai virar a página. Olha lá, 11º Vitória, depois tem Grêmio, tem Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense, 15º, ó, o Flu saiu da zona de rebaixamento, mas e Atlético Paranaense também. Agora aquela briga feia aqui, ó. Bragantino, se acabasse hoje, estariam rebaixados Red Bull Bragantino, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético e o Cuiabá já estão. O Criciúma também já está rebaixado, então só está faltando definir o Red Bull Bragantino ou o Atlético Paranaense ou o Fluminense. Ou o Atlético Mineiro. São 4 times para a última vaga. Ah, o Atlético Mineiro não. Sim, senhora. Sim. Não. Se o Atlético Paranaense ganha, o Fluminense ganha ou empata e o Red Bull Bragantino ganha, o Atlético é o rebaixado. O Atlético cai. 44, porque se ele perder. Porque o Atlético Mineiro, ele joga com o Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense já passa o Atlético Mineiro. Então esse já não conta mais. Nossa, o Bragantino, que é o primeiro da zona, ele recebe na última rodada o Criciúma, que já foi rebaixado. E ontem o Bragantino ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba e vem muito forte psicologicamente para essa última rodada. Eu acredito que o Bragantino em casa vença o Criciúma. Ele passaria o Atlético Mineiro também. E aí? E aí o Fluminense seria o fiel da balança. Se o Fluminense perder para o Palmeiras, o Atlético se salva e o Fluminense cai. Se o Fluminense empatar com o Palmeiras ou ganhar, mas o empate já serve, quem cai é o Atlético Mineiro. Imagina, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores e rebaixado no Brasileiro. Vai entender, né? Futebol é maluco. O Bragantino, mesmo estando então na zona de rebaixamento, vamos voltar para a zona de rebaixamento. Se ele ganhar, ele tá fora, é isso? Tá fora. Porque os dois Atléticos se enfrentam. Um mata o outro e o Bragantino passa um ou outro com eles se matando no confronto. Não, mas se o Atlético Paranaense ganhar, aí 42, 46... O Bragantino passa o Atlético Mineiro. Não passa. 41 mais 3 não é 44? Isso, a mesma pontuação do Atlético. E nos critérios de desempate, o Bragantino passa o Atlético. Mas o Atlético Paranaense não tem 42? Se ele ganhar, é 43, 44, 45? Ah, gente, eu não tô entendendo nada, meu. Não, se o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético Paranaense vai a 45. O Red Bull Bragantino ganhando vai a 44. Então, e ultrapassa o Atlético Mineiro nos critérios de desempate. Ah, e o Atlético Mineiro cai. Isso. Entendi! Então, se o Bragantino ganha... Se o Bragantino ganha do Criciúma, ele se livra. Um Atlético é rebaixado. Um Atlético é rebaixado. Mas e se os dois... Agora, e se os dois Atléticos ganharem? Agora, se o Fluminense for derrotado pelo Palmeiras, aí não cai o Fluminense. Aí cai o Fluminense. Aí cai o Fluminense. Eu já sei que não dá, só uma Michele, piada. eu vou mais além. Tá? Loira, brincadeira de loira, pode? Aí, doutor Banha, é politicamente correto. Você sabe que eu gosto... Sou loira. Você sabe que eu gosto só um pouquinho de cravar as coisas, né? Vai cravar? Eu vou cravar aqui agora. Vai olhar no café ou vai cravar sem olhar? Vou cravar agora aqui, ó. Olha lá, fecha nele, diretor. Fecha na Prochasca aqui, que eu lembro que... Você lembra? Fecha aqui. O Basete não era nascido, mas não, mas essa não era. Nem eu era. É o seguinte, até por dever uma Série B ao longo da história,
Eu cravo neste momento que o Fluminense disputará a Série B de 2025. É o Fernando Diniz, o técnico? Não. Quem é? É o Mano Menezes. O Diniz tá no Cruzeiro. Ah, eu gosto muito do Fernando Diniz. Deixa eu mandar um beijo. Fernando Diniz, beijo pra você. Isso. Outro dia eu te vi. E Mano sábado Menezes, passado. Mano Menezes, boa sorte na Série B no ano que vem. Você é mano do Mano? Lembra aquela campanha Eu gosto do Corinthians? Mano. Acho o Fratelo Menezes é um cara Então, legal. pra Agora, você, sabe o que é mais- pra você quem cai? Peraí, pra você quem cai? Eu acho que cai o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e os outros 3. E pra você, Mano mim cai o Menezes Fluminense. com o Fluminense. E eu não sei, vou pensar. Vou pensar, depois eu falo. Domingo, o Corinthians se despede do Brasileirão em jogo contra o Grêmio. Salazar vai chegar agora para falar como que o timão do Ramon Dias deve jogar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para quem assiste o Gazeta Esportiva, bom, o Corinthians chega na última rodada sem muito ao ter o que disputar, né? Ficar ali em 7º, 8º colocado, vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, as duas já estão garantidas. Por causa disso, o time deve entrar em campo no domingo lá em Porto Alegre contra o Grêmio com um time misto, até porque o Grêmio também não deve dar ao Corinthians ali grande dificuldade, grandes problemas. O Grêmio também já está livre do rebaixamento, joga para garantir uma vaga bem encaminhada na Copa Sul-Americana. Aquele joguinho com cara de 0-0, sabe? É mais ou menos por aí. O Corinthians entra então com um time misto e com uma missão pessoal: fazer do Yuri Alberto o artilheiro do Brasil e o artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado com o Alejandro no Brasileirão, com 14 gols, e empatado com o Pedro do Flamengo, que está lesionado, com 30 gols na artilharia do país. A missão do Corinthians nesse final de ano é essa: ir para o Sul, dar ali tempo, minutagem, oportunidade para quem não vem jogando muito e, quem sabe, fazer do Yuri Alberto o artilheiro do país e do Brasileirão, Michele. Chegou. Ah, não. Agora vocês vão comentar do Corinthians? E aí, Alex? Corinthians. O Corinthians é o seguinte. É um caso a ser É estudado. um caso a ser estudado, mas é um caso muito bom a ser estudado pelo seu torcedor e pelas pessoas que acompanharam essa arrancada do Corinthians. Arrancada heróica, quase Não, a arrancada heróica. heróica só existe uma, arrancada histórica, isso sim. A arrancada heróica é só uma, que foi em 1942. Foram 14 vitórias, não é? O quê? Essa daí? O Corinthians? Não. Não, a arrancada heróica foi quando o Palmeiras foi campeão Então. pela primeira. Não foi pela Ah, não tem nada a ver de sequência. pontos. Não tem. Então tá. Foi quando morreu o Palestra Itália líder e nasceu o Palmeiras campeão em 1942 na final contra o São Paulo no Pacaembu. Essa é uma arrancada heróica Primeiro também. jogo do Palmeiras como Palmeiras, o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo e ali foi, por toda a história, na época foi, o rótulo daquilo foi arrancada heróica. Está na Gazeta Esportiva aqui no nosso arquivo. Tem sempre uma repercussão muito boa que a Gazeta Esportiva publica ao longo da sua história. E o Corinthians fez realmente uma campanha histórica, porque muita gente imaginava que o Corinthians fosse cair para a segunda divisão. Particularmente eu acreditava que o Corinthians fosse escapar, mas não do jeito que ele escapou. Eu achei que ia escapar naquelas, escapamos e agora vamos projetar o ano que vem. Não foi isso. Foi uma escapada histórica no sentido positivo de não só ter escapado, como ter chegado a uma Libertadores da América. Arrancada histórica. Arrancada histórica. Isso aí não tem dúvida nenhuma, porque colocou o Corinthians numa condição assim extraordinária, perto do que víamos 3, 4 meses atrás. Não, e o mais bacana é que a contratação de uma estrela, que é sempre muito debatida, será que vai dar certo? Será que esse cara já está em fim de carreira e está vindo passar férias no Brasil? Mas no caso do Corinthians e da chegada do Memphis Depay, foi algo para lá de positivo para o clube. A sinergia que o jogador tem com a torcida é enorme e tem crescido a cada dia. A gente vê o Memphis frequentando lugares periféricos de São Paulo, da Grande São Paulo, se juntando a personalidades corintianas, a celebridades corintianas para interagir com a comunidade do clube. Então é muito bacana ver essa arrancada do Corinthians e, sobretudo, essa identificação que tem sido criada do Memphis com a torcida, de outros jogadores também. O goleiro Hugo tem sido cada vez mais importante e protagonista, um dos líderes também, uma das grandes referências técnicas desse elenco. O ambiente no Corinthians é outro. E pelo fato do ambiente ser outro, isso se reflete aí no desempenho dentro de campo e também no lugar que o clube ocupa hoje no Campeonato Brasileiro. Posso contar um bastidor? Hoje eu tava com o Alfinete, né? Um beijo, Alfinete.
E ele estava me contando, falando do Memphis, que o assessor lá do Memphis ligou na Gaviões da Fiel falando que ele queria conhecer o samba lá e tudo mais. O pessoal da Gaviões falou, beleza, pode vir, só que é o seguinte, a quadra está aberta, não tem esquema de segurança, se ele quiser ele vem e ele arque com as consequências, mas não tem assim, não vai fechar tudo para ele. Mas um aparato para ele ser não, recebido. Né? Não, e sabe o que aconteceu? Ele baixou lá, apareceu lá. Não é muito legal isso? Muito legal. É demais. Legal. Olha, chegou... Beijo, alfinete! Beijo, alfinete. Chegou a vez do Palmeiras no Gazeta Esportiva e quem tá com a gente é a Marina Buffon, direto da Academia de Futebol. Aliás, Marina que estará aqui segunda-feira porque eu vou estar no Troféu Mesa Redonda. O Verdão tá pronto para encarar o Fluminense? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Pois é, segunda-feira promete, hein? Com o Troféu Mesa Redonda, prometo fazer o meu trabalho certinho como você me ensinou. Agora, falando de Palmeiras, hoje a gente teve um treino aqui na Academia de Futebol. Amanhã tem a finalização dessa preparação para esse último jogo da temporada. Então, a gente pode dizer que está quase prontinho aí o Palmeiras para enfrentar o Fluminense no domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. Um Allianz Parque que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos. Como vocês já estavam falando aí sobre as possibilidades de título, ontem também a gente comentou, é difícil, é muito difícil, mas não impossível. A gente já falou das combinações aí de resultados. Caso isso aconteça, então o Palmeiras levantaria um tricampeonato brasileiro de forma inédita aí nessa história do Palmeiras. Aqui a gente vê que tem alguns torcedores que vieram aqui pegar autógrafos, enfim, dos jogadores que estão saindo desse treino desta sexta-feira. E o Abel Ferreira já sabe mais ou menos quem vai colocar em campo, porque tem uma ausência confirmada, a ausência do Vitor Reis, que acabou levando o terceiro cartão amarelo no último compromisso, então está suspenso, mas tem 2 retornos importantes, do Marcos Rocha e do Gustavo Gomes, que haviam levado o cartão amarelo, cumpriram suspensão e, portanto, estão de volta, estão à disposição. Então, o time do Palmeiras deve ser aquele que o palmeirense já conhece de cabo a rabo, com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan, Aníbal Moreno, o Richard Rios, Rafael Veiga e na frente o trio Felipe Anderson, Estevão e Flávio. Lembra que o Palmeiras nesse momento tem 73 pontos, caso alcance essa vitória contra o Fluminense, chega a 76 e cruza os dedos para que o São Paulo vença o Botafogo, porque no critério de desempate o Palmeiras tem uma vitória tem vitórias a mais do que o Botafogo. Eu volto com vocês aí para vocês comentarem sobre esse possível time, sem novidades, e depois eu volto com mais notícias, tá? Valeu, Mar! Fala, Alex. Assim, o Palmeiras tem que fazer a sua parte, tem que entrar em campo no Allianz Parque, já tem aí, acho que mais ou menos 30 mil ingressos vendidos, não acredito que vá lotar, mas vai ter um bom público ainda para assistir a esse jogo. E o Alex, Palmeiras o palmeirense não está confiando. Muitos já estão. Mas era obrigação lotar o estádio. Não está confiando. O palmeirense Ninguém não sabe, confia futebol é que vai imprevisível. conseguir o título. Michele, o problema não é assim um discurso simplista só de que não está confiando, é pelas circunstâncias, pelo que aconteceu. Pelo que vem jogando. Ninguém é burro, né? Todo mundo acompanha o que está acontecendo e vê que o Botafogo é muito melhor, está jogando melhor, o Palmeiras está uma porcaria na finalização, erra 99% das chances que cria muito, mas não faz quase nunca. Mas é o melhor ataque do campeonato. E daí? Então dá o troféu Yuri Alberto pro Palmeiras de melhor ataque e dá o troféu de campeão pro Botafogo, que é o que interessa. Então, assim, o Palmeiras vai entrar em campo, tem que fazer a sua parte, tem que ganhar. Porque eu não quero nem imaginar se o Botafogo perde pro São Paulo e o Palmeiras não ganha do Fluminense. E o Palmeiras perde tem que também. mandar embora todo mundo. Nossa, é verdade. Inclusive o Abel. Nossa Senhora, será que acontece um negócio desse? Hoje tem algo especial no Gazeta Esportiva, Denise Campos de Toledo adentro o estúdio. Isso, agora sim. E hoje ela tá numa elegância. Que linda. Aliás, vocês vão juntas, vocês estão de preto hoje. Estamos juntas. Dê, você vem no troféu segunda-feira? Eba, ela vem com o Domênico, maridão. Seguinte, hoje tem super palpitômetro no Gazeta Esportiva. Para última rodada do Brasileirão, a gente separou 3 jogos para falar. Você sabe que música é essa? Eu já ouvi essa música, mas não sei qual que é, pô. A gente começa com Grêmio e Corinthians. E o primeiro a falar é ele, Marcelo Bazejo. Olha, Mi, eu acho que vai dar 1-1 esse jogo. 1-1. E você, Alex? Tô com o Bazejo, tô com sensação de que vai ser 1-1 também.
Imagina, Corinthians ganha e vai empatar aquela campanha, acho que foi o Inter que fez uma sequência de vitórias. É 2-1 pro Corinthians, foi isso que eu falei? E o Salazar, o que ele acha? Eu falei. 0-0. 0-0. Ih, tá todo mundo apostando no empate. Eu aposto na vitória do Corinthians, contra tudo e contra todos os antes, contra todos e contra ninguém. Daqui a pouquinho, não, diretor, vamos continuar no palpitômetro, tá tão legal. Continua a música, Pacheco. Que música é essa, Bazejo? Não sei. Se você assistisse Footloose, você ia saber. Pois é. Ele não sabe. Ele não assistiu Laerte, ele não assistiu Footloose, não assistiu Curtindo a Vida Doidado, não assistiu História Sem Fim, não assistiu A Noviça Rebelde. Que criatura é Não essa? assistiu ET, não assistiu... Você assistiu Não, ET? eu assisti. ET! Spielberg. Palpitômetro agora. Palmeiras e Fluminense. Marina Buffon começa. Mi, acho que vai ser Palmeiras 2-0. Seu palpite. Boa, Mar! Na sequência, Alex Miller. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Caiu o TP. Não sei se tem TP ou se é assim mesmo. Continuando, Marcelo Bazejo. 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. E o meu é 3 gols pro Palmeiras. E quantos pro adversário? 1. Dá o Verdão. Uhul! E agora vamos pro último jogo. Botafogo e São Paulo. Quem começa sou eu. Vamos dar meu palpite. Botafogo perde. 1-0 pro São Paulo. É o que eu quero, mas o que eu acho que vai acontecer é 2-0 pro Botafogo. Senão o diretor, ó... Alex Miller. Vai ser... 1-0 São Paulo. Vai, Alex. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo? Me, palpite ou torcida? Me mandaram uma É mensagem. palpite ou Acabou? torcida? Me mandaram uma mensagem. Eu também acho 1-0 São Paulo. Vamos nesse? Vamos nesse, trocamos, acabou o palpitômetro. Eu mudei o meu, hein? 1-0 São Paulo, fora o show, Palmeiras campeão. Você, Bazejo, pensa. 1-0 pro São Paulo. Brincadeira. 3-0 pro Botafogo. E agora, José Paz, é você. Botafogo 1, 2, 3, São Paulo 0. Junto, Zé. Vai. Tá bom, então. Gente, tivemos o nosso super palpitômetro. O que será? Segunda-feira vocês vão saber aqui no Gazeta Esportiva. Aliás, vocês vão saber domingo no Mesa Redonda, né? Com toda a análise final da rodada. Último contato agora, imediato, com Marina antes da final do Campeonato Brasileiro. Mar, fechando o noticiário do Verdão pra gente. Então, Michele, sabe que o Zé falou aqui o placar dele, né? Os palmeirenses ficaram um pouco bravos aqui, que estavam perto aqui passando. Mas, enfim, vamos fechar então esse noticiário do Palmeiras. Palmeiras que, independentemente do resultado de domingo, já se planeja para o ano que vem. Tem aí 4 competições para disputar: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América e o Super Mundial de Clubes. E aí vem toda aquela questão. Quais são os reforços que vão vir para o ano que vem? A Leila Pereira, presidente, falou que vai reforçar o time para o ano que vem. Abel Ferreira fica, não fica? Dudu vai fazer seu último jogo com a camisa do Palmeiras no domingo? São várias questões aí para serem resolvidas nessa reta final de ano de 2024. Mas um dos grandes nomes, se não o grande nome do Palmeiras desse ano, o atacante Estevão, de 17 anos, que pode ainda ser o artilheiro isolado do Brasileirão, está com 13 gols, um a menos do que o Yuri Alberto e o Alejandro, falou um pouquinho aí sobre essa temporada dele. Olha só. Todos aqui, quanto os jogadores, quanto comissão técnica, são fundamentais, que teve peça fundamental para mim nesse ano. Tenho que agradecer a todos eles, a minha família também, que me ajudou bastante. É um ano que tive muita expectativa, mas foi mais do que eu pensava. Deus me abençoou bastante. Confesso que no começo do ano achei que não ia ter tanta oportunidade, mas de acordo com o ano fui tendo oportunidade, fui aproveitando cada oportunidade que eu tive e pude ser feliz ajudando a meus colegas, ajudando o Palmeiras.
Aí então, né, o Estevão, que pode ser o artilheiro mais novo do Campeonato Brasileiro desde lá a década de 60. Eu volto com vocês aí para vocês falarem, será que o jovem, a joia palmeirense, vai aprontar alguma no domingo? Vai garantir um título aí pro Verdão? Beijo, bom final de semana. Um beijo, Má. Bom final de semana para você também, linda. Michele, o Estevão, ele já marcou o nome dele com a camisa do Palmeiras. Esse ano ele teve um ano espetacular, para mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu ser revelação e ao mesmo tempo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, impressionante. E ainda tem chance de ser um dos artilheiros, porque se Yuri Alberto e Alejandro não marcarem, que pode acontecer, não é obrigatório o Yuri Alberto marcar todo o jogo. De repente ele não marca no domingo. De repente o Alejandro não marca também pelo Vitória. Yuri Alberto vai marcar. E se o Estevão marca um golzinho, ele fica co-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Memphis vai marcar. E o Estevão vai marcar. do Estevão. Aí o Estevão pode ser artilheiro ainda do Campeonato Brasileiro, além de ter sido um gigante na competição. Parece, se ele marcar quantos? Não, se ele marcar um, ele já é artilheiro junto com o Yuri Alberto e o Alejandro. Ele tem um gol a menos que os dois. Tá. Os dois são artilheiros Se ele hoje. marcar dois? Se ele marcar dois, ele passa os dois, se os dois não marcarem. Entendeu? Então o Estevão ainda pode ser o artilheiro, além de ser o melhor jogador, além de ser a revelação. Está vendido para o Chelsea, ele vai embora para a Inglaterra depois do Super Mundial do ano que vem. Em que o Palmeiras agosto? Em agosto ele já se apresenta ao Chelsea. Né? Ah. Então, gente, eu acho que o Palmeiras precisa tratar com muito carinho do Estevão até o fim da passagem dele por aqui. Verdade. E não sei quando que nós teremos um novo Estevão, não no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. Sem dúvidas. O Estevão foi uma grata surpresa para todos nós, um jogador diferenciado, ainda mais decisivo do que foi o Endrick. A gente brinca que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no caso do Palmeiras caiu, porque veio o Endrick, depois já veio o Estevão e, na minha opinião, o Estevão é uma versão melhorada, porque tem características diferentes, mas eu creio que o Estevão é mais decisivo, é um jogador que pode fazer mais a diferença para o Palmeiras e, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta. Mas, independentemente do resultado, se o Palmeiras, mesmo não ganhando o título, eu acredito que o Estevão tem todos os motivos do mundo para ser agraciado com vários prêmios ao final da temporada, porque esse garoto realmente jogou muita bola. Agora, Leila, se o Estevão vai embora, por favor, hein? Resultado da enquete. Quem vai ser campeão brasileiro? Contrate. E a maioria respondeu, Botafogo. 72% dos votos. Bastante gente acreditando no Palmeiras. 28%. Fim de papo, turma. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate. Fernando Fernandes estará aqui com a gente. Que legal. E o técnico Diego Coelho também conosco. Grande Fique Coelho. agora com o Jornal da Gazeta. Valeu, Bazejo. Valeu, Valeu, Alex. Tchau.